está destinada ao Dr. Davi Castro, que é especialista em segurança da saúde. Concedemos a palavra à vereadora Noêmia, dentro desse espaço dos 15 minutos, para fazer a saudação. Bom dia, mesa. Bom dia, vereadores e vereadores. Eu trago aqui na pauta da Tribuna Livre um tema muito importante, o Dr. Davi Castro. Ele vai se apresentar, ele é advogado especialista em saúde, que vai falar sobre tecnologia em saúde, um pequeno passo para uma grande mudança, novas soluções para os atuais problemas. Convido aqui, então, o Dr. Davi. Eu conto com a participação de todos os vereadores nessa palestra, que é curta, mas muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado, vereadora, presidente. Nos últimos 15 anos, eu venho estudando os sistemas de saúde no mundo inteiro. Alemanha, Inglaterra, Canadá, Chile. Eu estudei aqui no Brasil, tenho formação na Harvard, na MIT, tive participação das Nações Unidas, tive participação na Universidade de Copenhague em sistemas de saúde. E o tema é importante, pois estamos no momento refletindo sobre como gastamos dinheiro em saúde. Então, trago aos senhores a experiência internacional e peço gentilmente a atenção de vocês para essa reflexão. O sistema de saúde do Brasil é dualista. Ele atende tanto o setor privado quanto o setor público. Nosso setor público é um clone, praticamente, do setor britânico de saúde. O setor privado do Brasil vem crescendo cada vez mais. E podemos até perceber isso, em vista que a maior cooperativa de saúde do mundo é a Unimed. Ambos têm o mesmo projeto. Nós chamamos de sistema curativo de saúde. O foco é apenas curar, tratar, nunca prevenir. Fazemos isso por uma coisa chamada sistema linear de saúde. Em outras palavras, uma linha de tempo. O paciente, ele entra doente, demonstrando patologias e sintomas, ele preenche uma série de requisitos, após preencher tudo isso, ele inicia o seu tratamento. Esses requisitos supostamente são técnicos, são exames, porém, o que nós percebemos na experiência internacional é que essa linha de tempo é diferente para cada país. Um tratamento de implante coclear para uma criança surda, após completar todos os requisitos de exames, no Brasil, leva em torno de 2 anos. Algumas nações, 2 semanas. E isso é preocupante. Mais preocupante ainda, porque eu sei que esse tema que vocês estão discutindo agora, orçamentário, o que significa a nova PEC, como isso pode nos afetar. Não me entendam mal, não tenho um espectro político aqui, não tenho posição, eu sou um especialista, sou um técnico. Por isso, gostaria de passar a palavra com vocês, a experiência internacional. Em 2008, nós tivemos uma das maiores recessões econômicas da história. Talvez vocês lembram disso. Nos Estados Unidos, eles chamaram de a crise imobiliária, os subprimes. JP Morgan, Lehman Brothers, as maiores instituições financeiras do mundo, haviam declarado falência. O governo teve que interferir na economia. 2 países foram marcados nesse período. O primeiro é a Grécia, que havia sediado uma Olimpíadas, como o Brasil. Muita gente não se lembra. A crise econômica na Grécia foi tão grande que a Alemanha e a França iniciaram uma discussão se a Grécia deveria continuar na zona do euro. Se não deveria ser retirada. O Banco Central Europeu, junto com o FMI, Fundo Monetário Internacional, decidiram fazer um pacote de resgate, um empréstimo. Conceder uma certa liberdade financeira à Grécia, com uma única condição. Essa é a parte que ninguém conhece. O FMI exigiu que a Grécia cortasse 40% do seu setor de saúde. É um custo que eles achavam desnecessário. A Grécia, que foi o berço da democracia, agora iria cortar 40% do seu setor de saúde. Mais especificamente, prevenção de saúde. Isso foi em 2010. Um ano após isso, apenas um ano após cortar 40% do seu setor de saúde,
o que nós observamos em relatórios, catastrófico. A primeira situação, em 2011, um aumento em mais de 200% da taxa de HIV no país. 60% do aumento da mortalidade infantil. Houve um índice de mais de 70% da taxa de suicídio do país. Não bastasse isso, o que mais nos chocou foi que uma nação que havia décadas não presenciava uma determinada patologia e por ter cortado os gastos sob o controle do mosquito transmissor, houve os primeiros relatos de malária. Teve um surto de malária na Grécia, ao ponto que os meus colegas da Organização Mundial de Saúde teve que ir para lá. Os médicos sem fronteiras da França também foram até lá. Meu antigo professor da escola médica da Harvard foi para lá estudar isso. Houve um surto de cancro naquele país. A nação estava um caos. George Peer, um dos maiores especialistas sobre desastres, um médico alemão, que toda vez que há um desastre natural, uma guerra civil, ele vai até o país e treina os médicos como se comportar mediante uma catástrofe. Ele chegou em 2012 na Grécia. Quando ele voltou, ele fez um anúncio no jornal de Frankfurt Bilder, que é como se fosse a Folha de São Paulo aqui, e anunciou que a população estava tão desgastada que mais daqui a alguns anos haveria uma guerra civil naquele lugar. Uma outra experiência eu quero relatar aos senhores, se ainda me restar algum tempo, é a Islândia, um país muito bonito, nórdico, e em 2008 também estava numa das maiores crises econômicas da sua história. Aliás, a crise foi tão forte que o presidente da Islândia foi em rede nacional anunciar ao povo que desde a Segunda Guerra Mundial não havia uma crise tão forte assim. O país estava devendo 900% do seu PIB. Só estava abaixo de Zimbábue. Como na Grécia, o FMI e o Banco Central decidiram dar um apoio para a Islândia. Emprestamos dinheiro a vocês, desde que vocês cortem 40% do seu setor de saúde. A mesma pegadinha. O ministro da Saúde da Islândia, acompanhado do chefe do setor de medicina da Islândia, foram no maior congresso de saúde da Europa, em Gastein, na Áustria, onde eu também tive a oportunidade de presenciar. Foram discutir o sistema de saúde do mundo. Todo ano ocorre essa conferência. Houve uma brincadeira do ministro da Saúde da Islândia que ele disse: qual é a diferença, então, do FMI e de um vampiro? Ele falou, o vampiro para de tomar seu sangue quando a vítima morre. Brincadeira à parte, mas essa era a preocupação deles. Quando ele retornou à Islândia, ele renunciou. Ele disse: eu não vou continuar sendo ministro da saúde de um país que está disposto a cortar todo o setor de saúde daqui. Está disposto a passar as dívidas dos bancos para a população. Foi polêmico. As pessoas da Islândia fizeram manifestações nas ruas. Muito pior que eu ouvi no Brasil. O presidente decidiu fazer um plebiscito para decidir se haveria ou não o corte do setor de saúde. E 93% da população decidiu que não vai haver corte no setor de saúde. Inclusive, eles criaram uma nova Constituição por causa disso depois. Vocês podem até pesquisar e encontrar. O fato mais interessante é que nós temos que lembrar que eles não iriam cortar o setor de saúde, mas também eles não iriam aumentar o seu orçamento. O país estava em crise. Em vista da sua recessão econômica, a moeda era muito fraca. 90% dos medicamentos da Islândia era importado. Se vocês acham remédios caros no Brasil, esqueçam. O preço era praticamente 15, 20 vezes mais caro na Islândia. Então eles precisavam reformular todo o seu setor de saúde. Não podia ser mais um sistema de saúde curativo, aquele como nós temos no mundo ocidental. Tem um paciente, preenche os requisitos e tem o meu atendimento. Não dá para fazer isso. Nós temos que criar um novo método de saúde. Eles chamaram de um sistema orgânico. Começaram a fazer questionamentos que nós nunca fizemos antes na história. A dieta das pessoas. Programas de prevenção. Em 2011, no mesmo ano que nós obtivemos o relatório da Grécia, mostrando todo aquele caos no setor de saúde, a ONU publicou o relatório de felicidade. Todo ano ela faz isso. E a Islândia havia sido considerado o país mais feliz do mundo.
As pessoas perguntaram, como isso é possível? Como vocês conseguiram isso? A Islândia, que foi estudo de inúmeros documentários, estudos econômicos, temos inclusive estudos de saúde naquele país, para entender como foi possível um país com uma crise de 900% do seu PIB se tornar o país mais feliz do mundo. Alguns anos depois, o presidente da Islândia fez uma entrevista e havia afirmado que nos últimos 30 anos, nunca uma nação fez isso antes. Mudou completamente o foco. Tomou uma decisão que ninguém faria em seu lugar. Apostar na saúde, no momento de crise, nós temos que cortar, não apostar, ele pensou. E ele mudou completamente a forma como observamos o sistema de saúde de um país. Eu quero compartilhar uma história com vocês. Para finalizar. Existe um lugar nos Estados Unidos chamado Vale da Morte. E o nome disso é porque nada cresce naquele local. No inverno de 2004, choveu no Vale da Morte. E no verão do ano seguinte, um fenômeno espetacular aconteceu. Ele estava todo encarpetado com flores. Muito bonito. E isso nos provou que talvez o Vale da Morte não esteja morto, mas esteja adormecido. E que debaixo da terra existem aquelas inúmeras sementes de possibilidades, esperando o momento propício para elas debrocharem para a vida. E com sistemas orgânicos, a vida é inevitável, acontece o tempo todo. Pegue qualquer exemplo que vocês quiserem, inclusive o meu, setor de saúde. Se você modifica as condições, dá às pessoas um sentido de possibilidade diferente, um conjunto de expectativas diferentes, uma ampla gama de oportunidades. Você estima e valoriza o relacionamento entre os médicos, esse é os pacientes. Oferece um critério para serem criativos, para inovarem no que fazem. E os profissionais que uma vez foram privados vão se desabrochar para a vida. Grandes líderes, como os senhores, sabem disso. Esse é o papel de grandes líderes. Não é comandar, mas é controlar o clima, criando um clima de possibilidades. É isso que nós esperamos de vocês. Se o presidente ainda puder, pois está numa casa política, cito então o discurso que para mim um dos maiores políticos da história, Abraham Lincoln, em dezembro de 1862, no segundo Congresso dos Estados Unidos. E acho que o seu discurso cai exatamente no momento que nós estamos vivenciando. Assim ele disse: os dogmas do calmo passado são inadequados para o tempestuoso presente. A ocasião está cercada de dificuldades e nós devemos ascender junto à ocasião. Como nossa situação é nova, também devemos pensar de modo novo e agir de uma nova maneira. Nós devemos emancipar a nós mesmos e então salvar nosso país. Sabe o que significa emancipar aqui? Significa que existem ideias que todos nós tomamos como verdadeiras. Estamos submetidos a essas ideias. Simplesmente acreditamos que elas são verdadeiras porque sempre foram assim. E muitas de nossas ideias vêm surgindo não para resolver os problemas deste século, mas de séculos passados. Nós precisamos nos descravizar dessas ideias. Precisamos emancipar a nós mesmos para nos descravizar delas. E uma dessas ideias é acreditar que um sistema de saúde curativo, com orçamento limitado, vai resolver o problema da população. Vai evitar que as pessoas doeçam. Vai evitar que elas envelheçam. Todos os grandes nomes da história contam a mesma coisa. A vida não é linear, ela é orgânica. Prestem atenção nisso. Ouçam isso.
Obrigado.